simpática vovó Yara foi a musa inspiradora do bem-humorado logotipo desenhado por sua neta, que quando criança fez a caricatura de sua avó oferecendo suculentas e deliciosas empadas preparadas com muito carinho e com a maravilhosa receita guardada há 3 gerações da família. Utilizando somente ingredientes frescos, a empadaria da vovó tem como preocupação maior fornecer produtos saborosos e diferenciados de primeira qualidade. Essa empada é a melhor e eu recomendo. Empadaria da vovó. Gente, eu não vou querer a banda quarta-feira, não. Com todo respeito aos meninos. Paulo, vamos conversar pra você ficar aqui na revista. Meu sonho. Deixa eu perguntar, Evê. Valeu, Paulinho. Você começou cantando na igreja, meu filho? Eu comecei, na verdade, eu estudei em colégio de padre desde pequeno, né? No centro da cidade. Te falando. Mas eu comecei, as primeiras black musics que eu ouvi foi bastante coisa de negro spiritual. Aí? Das igrejas do Bronx. Mahalia Jackson. Aí trouxe muito Brian McKnight, Stevie Wonder, Michael Jackson, enfim. Coisa boa. Nossa. Mas, olha, um arraso. Aquela banda, agora eu já não sei mais se eu quero. Espetacular. Estarei aqui se Nem precisar. Não precisa de mais instrumento, não precisa. Então, assim, cada vez mais, você sabe que eu sou um admirador seu, mas cada vez eu acho que você fica melhor ainda, Paulo. Impressionante. Obrigado, Evê. É impressionante. Você é meu amigo, não vale. Não, mas é verdade. É verdade. Ou então, somos as nossas vozes aqui. Muito bom. O Haroldo, repete, por favor, deixou uma pergunta no ar ao Roberto Cruvinel. Então, deixei uma pergunta que nós estamos falando de tipos de relacionamento. Evidentemente que a qualquer momento nós vamos cair na relação homossexual. E eu estava passando, não só para o pastor, mas para vocês também de casa, que eu acho que a gente deve refletir muito nas coisas, não simplesmente fechando questão e tendo uma visão em túnel. Os animais, muitos têm um comportamento homossexual, mostrando que ali um está se identificando quimicamente com o outro, enfim, existe até isso no mundo animal. Lógico que também existe no mundo hominal. Agora, uma outra coisa que eu também gostaria, para aqueles que são críticos às relações homossexuais, ou bissexuais... Ou homoafetivas. Né? Então, eu gostaria de só fazer um lembrete e ouvir a opinião dos meus colegas aqui de tribuna. Se o homossexualismo, que para nós, da área do comportamento, não é mais tido como uma parafilia, uma doença, que antigamente era tido como uma doença. Para muitas pessoas era pior que a esquizofrenia ou o homossexualismo. Hoje tem gente que pensa assim. Hoje você tem o voyeurismo, a necrofilia, a pedofilia e vários outros comportamentos que são doentios no aspecto sexual. O homossexualismo não é mais. Para ressaltar, para não esquecer, quando a gente é criança, todo mundo faz ousadia, sabe? Mulher com mulher, eu já fiz. É o Clube do Bolinha. Revelações de Gabriela hoje aqui na só no revista isso, hein? E o Chico Buarque na música, quando ele fala... rodando o peão, não sei o que lá, fazendo troca-troca. Que saudade que eu tenho dos meus velhos tempos.
Não canto como você, Paulinho, mas dá pra enrolar. Agora, deixa a pergunta. Deixa a pergunta. Você já fez, Haroldo, quando você era criança? Essa pergunta vai ficar... Não foge não, meu mano. Porque eu quero ouvir o Roberto. Você perguntou... A primeira pergunta era sobre animais. Era sobre animais. Mas daqui a pouco você vai responder a Gabriela. Vinculado a essa pergunta, não, todo mundo vai responder. A pergunta foi direta pra você, Haroldo. Me tua fora. Gabriela não falou vocês, ela falou Haroldo. Se vira. Vou te dar só uma dica aqui. Mesmo sem ter relacionamento assim íntimo, é muito comum na nossa infância, nós temos o Clube da Bolinha da Luzinha, ou seja, os garotos só querem brincar com os garotos e as meninas com as meninas. Eu respondo isso com muita tranquilidade. Mas ela falou uma coisa, ela falou uma coisa que também acontece. Da menina tocar na menina e o menino também tocar no menino e vice-versa. Eu falei porque eu fiz, Isso né? acontece, entendeu? Agora, a pergunta... Sabonete, sabãozinho. Tá bom, chega, Gabriela. A pergunta não que eu fiz... precisa detalhar. Eu tô tentando... Vocês estão sendo prolixos na pergunta, mas tudo bem, vamos lá. A pergunta foi essa, mas responda também se o senhor tem essa visão do homossexualismo como um pecado, segundo esses diversos versículos bíblicos. Vamos por partes. Agora, uma outra parte. O hermafroditismo. Hermafroditismo. Aquela criança que nasce com o sexo masculino e o sexo Haroldo, feminino. Vamos por partes, senão a gente fica muito confuso. Eu queria saber se aí... A visão religiosa com relação aos animais. Se a culpa é da criança, é dos pais ou a natureza que errou quando vem um hermafroditismo? De trás para frente, como é que o senhor quer que eu responda? Não, eu quero que... Primeiro, vamos à primeira pergunta mesmo. Com relação ao que acontece no mundo animal. Senhores doutores aqui fizeram... O doutor... Perdoa, meu amigo. Doutor Afonso? Doutor Afonso, me perdoa. Feitosa. Doutor Afonso disse que não estava fazendo uma defesa, não é? E eu achei muito nobre dele dizer isso. Ele fez uma constatação. No viés da constatação, o doutor Haroldo disse, muitos não são todos. Porque existem animais também que são monogâmicos. Existem animais, que inclusive aves, que têm um relacionamento com uma única parceira o resto da sua existência, ainda que curta. Não, o próprio urso panda, qual a dificuldade da procriação? Porque ele tem que escolher, ele tem que gostar. Senão não adianta colocar que não vai acontecer. Agora, uma outra coisa, a diferença entre... Agora, uma questão teológica. Eu fiz uma questão biológica, não é? Agora, uma questão teológica. Na teologia, o homem é tricotômico, ele tem corpo, alma e espírito, diferente do animal. O animal, ele é regido pelo seu instinto. O homem é regido pela responsabilidade. Pela inteligência, são coisas diferentes. Também, né? Mas o instinto do homem, por exemplo, a Bíblia diz que cada um é tentado pela sua própria concupiscência. A minha, tem uns que são na área sexual, outros são na área da violência. A minha especificamente, é na área da violência. Eu fui vice-campeão paulista de capoeira. Minha mãe tem um corte de faca nos 4 dedos da mão por minha causa. Eu, para puxar uma arma, engatilhar e apontar e atirar em alguém, sem Cristo, não precisava pensar muito. Ainda bem que você se converteu. Para sorte sua e de muita gente. Então, não precisava pensar muito. Aliás, o Tônio Castro que o diga. Tanto é que há pouco tempo tiraram um morador de rua. Quando ele viu minha foto na igreja, ele ficou desesperado. Esse homem vinha para cima da gente de faca. Eu sempre fui magrinho assim, mas era meu instinto. Eu era regido por aquilo que eu sentia. Hoje eu sou regido por aquilo que eu creio. Mas eu não preciso ser cristão para ter postura. Existe uma questão de ética e moral. Os senhores sabem qual a diferença de ética, que é a questão social, e a moral, que é pessoal. E essas questões de ética e moral colocam freio, por isso que nós somos homo sapiens, nós somos seres humanos. Você fez uma dicotomia agora. Você está falando do homem, que tem a razão, e o animal, que tem os seus instintos. Sim. Você não vê dentro de você uma parte animalesca, instintiva, e que faz com que você, por mais que seja temente a Deus, crente em Deus, você também tem uma relação sexual, você se sente atraído pela sua esposa. Isso aí também não, mas a atração não é só pela minha esposa não é só amor, não é só amor. Mas a atração, aí também tem a pele que você falou. Existem 4 palavras para amor no grego. A coisa animalesca. Eu dou aula de língua grega, sou professor de grego bíblico. Existem 4 palavras para amor no grego: storge,
filéu, eros e agape. Não é ágape, como muita gente fala. Storge é o amor familiar. Agape é o amor abrangente, que alguns dizem que é amor de Deus, mas é abrangente. O filéu é amor de amigo, que aí eu quero entrar na homoafetividade, que no meu entendimento, homossexualidade e homoafetividade são coisas diferentes. Eu posso ser muito amigo do EV Sobral, amigo assim, de chorar se perder, querer ter perto. Eu tenho uma homoafetividade sem ter uma homossexualidade. É verdade, é uma questão de reflexão. Seria pecado isso? Não, você vê o caso de Davi, o caso de Davi e Jonatas, está na Bíblia isso daí. Agora, não é homossexualidade. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, inclusive que você disse, que eu acho interessante, dizer que a pessoa ter um comportamento homossexual na infância ou em qualquer parte da vida não quer dizer que ela seja homossexual. Certo, perfeito. Ela teve um comportamento homossexual. Uma curiosidade que seja. Ela teve uma curiosidade. Mas aquele que para você, é pecado ou não? É pecado. Porque é pecado? É pecado. Então o hermafroditismo é um pecado de Deus. Mas quem diz que hermafroditismo é homossexualidade? Mas o cara nasce com dois sexos. Ele nasce com dois sexos. Escuta, então você tem que discutir com Deus isso, não? Escuta. Não com a criança. Doutor, escuta, se eu pegar o manual de... Porque para eu falar as coisas eu vou estudar. E eu fui estudar sobre hermafroditismo. Se eu pegar o manual de medicina, quantos tipos de hermafroditismo existem? O senhor é psicólogo, quantos? Quantos? Eu conheço aquele que tem um pênis e uma vagina. Dois tipos. Procura lá, tá lá escrito. Manual de... dessa grossura assim, não, tem um que prevalece. Você tem que ler. Tem um que prevalece. Não, dois tipos de hermafroditismo. A questão não é ela é na biologia, na formação daquele ser, ela nasce com dois órgãos. Não estamos falando de comportamento, nós estamos falando de dois órgãos. Eles têm ali o pênis... Então é sinal que a natureza erra também, meu amigo. Mas peraí, nós não estamos falando de comportamento, doutor. Inclusive os médicos hoje, crianças, resolvem o problema do que, por exemplo, você pode nascer, uma mulher pode nascer sem ovário, ou trompa, ou pode ter uma deformação, ou pode ter um pênis, ou pode ter um clitóris que parece um pênis. Pode ou não pode? Mas o clitóris é um pênis atrofiado, o que define essa questão... Bem lembrado, Gabriel. Nós estamos falando, uma questão é genética e a outra é comportamental. A genética, eu não tenho que discutir com a genética. Agora, comportamental, a pessoa chega, pastor, eu sou homossexual. Já aconteceu, hein? Chega assim, pastor, eu sou homossexual, não gosto de mulher, eu gosto de homem. Mas eu acredito na Bíblia e que isso é pecado. Eu posso me abster de uma relação sexual com outro homem e seguir a Deus? Pode. E se ele tiver tentação, vai continuar tendo. Jesus pode libertar, como ele pode ter tentação até o final da vida dele. A Bíblia ensina cada um. Mas eu voto, cada um deve a sua cruz. Muito claro. Você como católico tradicional, o Papa Francisco falou isso. Quando questionaram o Papa Francisco sobre os homossexuais, o Papa Francisco falou o seguinte: quem sou eu em negá-los se eles vêm até mim? É como o Cruvinel está falando, o pastor Cruvinel está falando. No momento que ele é homossexual, ele não pratica, ele não vive uma vida em pecado, por que não ser aceito na igreja? Mas uma vida em pecado, por exemplo, quem está nos acompanhando agora... Deixa eu falar uma coisa, Haroldo. Homossexual... Deixa eu falar uma coisa. Veja, na minha opinião... Mas se ele quiser viver... A minha igreja diz o seguinte, a minha igreja, é claro... Eu vou lhe passar a palavra. Sim, deixa eu só te colocar. A minha igreja diz o seguinte, a do Cruvinel acredito que diga a mesma coisa. Casamento é entre homem e mulher. Ponto final. Agora, se alguém quiser levar alguma coisa além disso, o problema é dele. Não é problema meu. Mas é diante de Deus. Não é problema meu. Tanto o senhor quanto o Cruvinel deixam claro que isso seria, por exemplo, aquele que assume e pratica o homossexualismo estaria fora do que o senhor acabou de dizer. Sim. Eu fico só imaginando, você que está me acompanhando em qualquer lugar do Brasil, que se for homossexual, o que nós estamos fazendo aqui? Na minha opinião, tentando despertar um sentimento de culpa naquele que sente prazer por uma pessoa do mesmo sexo. E eu também volto a deixar a pergunta aqui. Aquele, então, que vem com dois sexos, que é raro, mas acontece, vem com um pênis e uma vagina, o que ele tem que fazer? Se autocomer? Como é que é? Como é que ele faz? Senhores, como é que ele faz?
eu fico cada vez mais... Paulinho, como é que ele faz, Paulinho? Eu fico cada vez mais impressionado com o doutor Haroldo. O que ele deve fazer? Agora o doutor Haroldo... Se ele sente prazer nos ímpio. Dois... O que é ímpio? É uma pessoa contrária à piedade. E ele está convicto disso. Ele defende a sua impiedade. Olha, senhoras e senhores, se você é cristão, em qualquer lugar deste mundo, você é dirigido pela palavra, pela Bíblia Sagrada. Esse hedonismo que esse psicólogo ele defende aqui, sabe o que é hedonismo? A defesa do prazer pelo prazer. Esse hedonismo, na nossa fé, vai te levar ao inferno. Agora, você Deus nos fez assim? Quer ir para o inferno ou quer servir a Deus? Por que Deus nos fez Se quiser assim? servir a Deus, a Bíblia diz o quê? Sabe que a Bíblia... Deixa eu terminar. Por que Deus nos fez assim, O que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte... Eu não sou imagem e semelhança de Deus? Eu não fui criado por Deus? Se eu fui criado por Deus, eu tenho várias possibilidades de desenvolver qualquer coisa no sentido sexual. Está tudo dentro de mim. Gente, eu só quero falar tudo dentro de mim. Você pega a sua Bíblia, eu vou colocar você culpa pega numa aquela pessoa, sua Bíblia empoeirada lá na sua casa e abre Romanos capítulo 1, 17 e vê o que Deus fala sobre esse tipo de comportamento. Hoje está lá no Supremo Tribunal Federal. Mas você acha que vai queimar no inferno? Vai arriscar. Empoeirado é a homofobia. Vai arriscar, sabe o quê? Qualquer dia de dizer para uma pessoa que diz assim, pastor, isso é pecado, eu vou dizer, é pecado. Por quê? A Constituição brasileira me dá o direito de ter liberdade de expressão, liberdade de culto, e dentro daquilo que eu creio é pecado. Eu não posso diminuir a pessoa quanto pessoa humana, isso eu não faço, diminuir a sua academicidade. Agora, está arriscado a qualquer hora eu ser preso, porque eu vou dizer assim, ó, alguém pergunta, para me provocar, é pecado ou não é? É pecado. Mas quando o senhor fala... Quando o senhor fala... É o inferno, vai. Quando o senhor fala que... Ué, você quer que eu faça o que vai pro purgatório? Purgatório é cinema do centro da cidade. Eu creio que não vai pro inferno. Mas você crê, o que está escrito é outra coisa. Gente, vai pro inferno porque você é homem e gosta de homem. Ó, é você que está nos acompanhando. Aí você mata alguém, você não vai pro inferno. Vai também, vai pro inferno. Você mas quem disse que não vai? Mas quem falou que não, Quem disse que não vai? Prostituição vai pro inferno. Então vocês estão mudando. Olha, vocês estão mudando. Me mostrem um artigo científico que diz que a pessoa nasce gay. Só um. Me mostre um. E se você achar... É o sentimento. E me mostre um artigo científico que alguém nasce homem. Psicólogo, eu te desafio a mostrar. Eu desafio a mostrar. Me mostra. Até agora você não falou, não deu uma bibliografia, eu já dei várias. Até agora você não disse um doutor que defende isso. Queima os livros. Não, queima não. Vamos ler livro. Vamos ler. É diferente. Vamos estudar. Vamos ler livro. Vamos estudar. Vamos ler livro. Vamos se instruir. Vamos ter cultura. Cultura é pessoal. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Depende. Olha, o senhor tem um ponto de vista. O senhor acabou de colocar em rede nacional que o homossexualismo é pecado. É pecado. E respondeu para agir que se você for homossexual, mulher ou homem, você vai pro inferno. Tá? Já pega o passaporte. Você tá indo. Agora, dizer, se você quiser morar no céu, a Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entrega a tua vida para Jesus como eu entreguei quando andava com uma arma na cintura. Ele não brincaria assim comigo há 45 anos atrás, que eu quebraria as pernas dele. A sorte dele, senhoras e senhores, é que Jesus leia mudou. Os livros, leia os livros. A sorte dele é que Jesus mudou a minha vida. Então, se você quiser morar no céu, a Bíblia diz, aquele que vem a mim... É verdade, Paulinho. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O senhor não é cristão, o senhor é qualquer outra coisa, menos cristão. E você? Eu sou cristão. Apesar de todo o seu estudo científico maravilhoso, eu reconheço que você é um homem culto. Muito obrigado. Me causa espanto você ainda olhar para a câmera e falar... Você, se é homossexual, você vai pro inferno. Pecador! Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Eu faço do teu lado, Bruno. Se você quiser. Eu faço do teu lado. Jesus morreu na cruz por você para mudar a sua vida. Ele te perdoa os pecados. Agora, você quer viver na bebedeira, você quer viver
na Que tem isso prostituição. como Você sexualismo? quer ser homossexual? Problema é teu. Mas Que a Bíblia tem a diz, ver aquilo que isso você como plantar, você sexualismo? colhe. É Você isso aí. tava falando- Vivi, tá uma falando- delícia esses É crepes isso aí, seus. meu comer. É complicado. Pode ter certeza, se você é homossexual, você não vai pro inferno. Mas você nem tem Mesmo isso. que você não tenha, sabe. Você mesmo não- que você tenha Você nunca leu a Bíblia, Haroldo? Como é que você pode falar uma coisa dessa? Não, O vai. dia que o doutor Haroldo abrir os olhos do inferno, ele vai lembrar desse dia aqui, mas não vai poder mais sair de lá. Olha, se isso fosse verdade, que Deus, Então, viva- que Deus vingativo que seria esse. Não. Deus é um Deus que coloca a responsabilidade do homem. Não é viver do jeito que você anda defendendo aqui no programa, que pode ir pro carnaval e mandar ver. O senhor é Eu não ímpio. falei isso. O senhor é ímpio. Eu não falei isso, não. Pode ir lá, também. vai lá. Você tá... Só diz que Eu não falei isso, o senhor não. disse que tem que ter cuidado. Ah, mas pode mesmo. Põe as coisas pra fora. Mostra aí, porque o carnaval Eu é uma falei pra liberdade. botar as coisas pra fora? Eu escolhi parafraseando. Pega aí o debate e vai ver. Eu não Foi o mandei nosso ninguém. debate do carnaval passado, É. mas não foi dito dessa forma. Não, também. mas é o que ele quis dizer. obrigado. Ele quis dizer isso, Evê Sobral. Ele quis dizer que pode colocar símbolo religioso e desrespeitar, colocar mulher pelada do lado. Quer dizer, é permissividade. E é o seguinte, você que é ser humano, você tem responsabilidade. Mas Eva nasceu pelada, o Iadão também. Eva não nasceu, menina. Não, Vai ler a Bíblia. Gente, Parabéns, Gigi. Esse que é o problema do ser humano. Não, Eles querem discutir um Cruvinel. negócio que não conhece. Não, esse que é o problema do ser humano, Cruvinel. O problema do ser humano é o seguinte, a informação... a informação está chegando tão podre na cabeça do ser humano E debocha do que é sério, cara. que eles Do que é acabam duro. debochando Não, tô falando e acabam sério. desprezando a realidade e a verdade. Não, a fé do pai, a deixa fé a da gente mãe, falar. a fé do avô, Exatamente. a fé do tio. Gente, Calma. por favor, Ali, deixa eu tomar tem que esse falar. debate aqui. Diante- Que é canto, Eva, Diante tem as da folhinhas tela. aqui. Diante... Tudo que é canto. Só um Vai ler a minutinho, olha. Bíblia, menina. Peraí, diante ali da câmera da verdade, eu vou pedir a opinião do doutor Afonso. O homossexualismo é pecado, na opinião do senhor? Pelos seus conhecimentos? Peraí, eu não vou entrar na seara de pecado, não pecado. A minha atuação é meramente jurídica. Doutor, Doutor, você merece meu aplauso. Juridicamente... Gente, deixa o doutor Afonso Feitosa Deixa ele falar. falar, gente. O Ele que eu falou posso dizer ainda. juridicamente é o seguinte: hoje admite-se a união estável de homem com homem, mulher com mulher, união estável. Como existe a união estável de homem com mulher. Respondeu. Hoje em dia admite-se casamento de homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. Eu estou Respondeu. falando em termos de lei. De lei. Existe dissolução de união estável de homem e mulher, homem e mulher em vara de família. Existe reconhecimento de união estável em vara de família. Existe casamento e existe divórcio. Então, hoje, juridicamente, Tá liberado. juridicamente, em nível de Brasil, Homossexualidade. existe um igualitarismo entre as pessoas, quer com o mesmo sexo, quer com o sexo diferenciado. E, voltando à colocação do Álvio. quando houve a Constituição de 88, nós só tínhamos 3 famílias. A família oriunda do casamento, que é a família formal, a família informal, oriunda da união estável, e a família uni ou monoparental. Com o passar do tempo, não se pode mais falar em direito de família, são direito das famílias. Então, hoje em dia, um dos temas que daqui a pouco o Hervé vai tratar é sobre Contrato o de contrato de namoro. namoro, que não existe na lei, mas que já tem cerca de 150 contratos Então, doutor Afonso, nos últimos 5 anos. Então, o senhor está querendo dizer, eu tenho a impressão, e também gostaria de ver a opinião dos dois, o Cruvinel, o Álfio,
Quer dizer que, então, a jurisprudência também não é pecado, né? Que a jurisprudência está trazendo... Mas o pecado não é tratado pela... Ele está trazendo aqui... O senhor não é obtuso. Ele está trazendo aqui a justiça. A justiça discorda do senhor e do Alfa. Mas não me interessa a justiça. Não me interessa a justiça. Eu volto a falar. Não, convidado, não me interessa. O que a justiça trata ou deixa de tratar, não é problema meu. A pergunta é a seguinte, ó. O que eu estou falando é o seguinte, na minha religião, católica apostólica romana, a união é entre um homem e uma mulher. Agora, quem viver aonde já precisa de pedófilo? Só lá. Tem psicólogo pedófilo, tem apresentador de televisão pedófilo, tem empresário pedófilo. É muito fácil acusar a igreja. É muito fácil acusar a igreja. A igreja católica é sempre atacada. Ela é sempre atacada, sabe por quê? Porque ela dá audiência. Senhores, presta atenção. A questão do doutor Haroldo, que é um homem inteligente, às vezes usa a inteligência dele de forma equivocada. Por quê? Porque ele propõe um silogismo, uma premissa menor, uma maior, para provar uma coisa que é lógica e não tem nada a ver com o que nós estamos falando. O que é lógico? O cachorro é um animal, o gato é um animal, logo o gato é um cachorro, isso é um silogismo. O que é lógico? Então, o que é lógico? Não, o que você está dizendo? Você falar que o homossexualismo é pecado. Você perguntou para um teólogo, algo que você não gravita, não versa ali. Você não navega ali. Você perguntou para um teólogo, um camarada que leu o texto original, na língua original, o que a minha religião ou a teologia diz. Eu lhe disse. Aí você pergunta para um advogado, que aliás eu fiquei calado, reconhecendo a minha ignorância diante da sabedoria do doutor. E ele disse algo que não mexe nem comigo, nem com ninguém. A pergunta é pecado? Ele não pode gravitar se é pecado ou não é. Ele pode gravitar se está dentro da lei ou não está. Mas ele deixou bem claro, ele deixou bem claro que diante da lei, hoje é aceito e são respeitados como o relacionamento heterossexual e o relacionamento homossexual, pelo que ele colocou, estão na mesma direção, com o mesmo respeito. Quem não está respeitando a orientação sexual de muitos brasileiros é o senhor. Não, quem não está respeitando a opinião da grande maioria dos cristãos do mundo é o senhor. Que o senhor quer nos fazer engolir algo que as escrituras, antes do seu pai nascer, do seu avô nascer, de toda a sua geração nascer, já dizia que era pecado. E pronto. Agora, deixa eu só fazer uma colocação. É que eu preciso a igreja está hoje, a Assembleia de Deus, agora na próxima convenção, vai discutir sobre a união estável, porque o casamento na Bíblia não era feito debaixo do sacerdote, era feito na relação sexual. Gênesis 24 está escrito isso. Então, nós entendemos que a união estável é uma realidade, a união estável entre homem e mulher. Isso está sendo discutido porque muitas igrejas pentecostais clássicas tinham dificuldades com isso. Isso será discutido com relação porque nós reconhecemos que o casamento é homem e mulher. Se é feito no cartório, debaixo da mão de um padre, debaixo da mão de um pastor, de um sacerdote, seja qual for, é homem e mulher. Então está mais do que pertinente o assunto de hoje. Nós vamos voltar do intervalo falando sobre o contrato de namoro. O contrato de namoro, as perguntas que vão ficar no ar para o senhor dissertar para nós seria: o contrato de namoro, ele tem um valor como de um casamento? Segunda pergunta, o contrato de namoro pode ser para homem e mulher, mulher com mulher? O contrato de namoro, ele pode ser questionado por uma das partes depois e ela enfrentar dizendo: eu assinei porque fui obrigado, mas esse contrato não tem um valor para mim porque ele não está na lei. Então, a gente vai saber sobre o contrato de namoro, que inclusive existe um caso famoso no Rio de Janeiro de uma modelo bem jovem, o senhor tratou disso, né, aliás, e com um homem muito rico, um executivo. E na hora que terminou o namoro, ela foi para cima para reivindicar as coisas. Ele falou: tá aqui nosso contrato de namoro. Ela não levou nada. Vivi, eu vou pro crepe e a gente vai pro intervalo com o Paulinho Cremona, com essa voz linda, maravilhosa para apaziguar aqui os ânimos. E eu aqui tirando um pedaço desse crepe maravilhoso. Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só.
Mas teve que ser assim, é que pensando bem, nunca existiu nós. Só eu que pensei na gente, ainda que demorei pra terminar, dói. Não era só comigo que você ficava. Foi tão difícil ter que enxergar que tudo isso foi ilusão. Todo esse tempo eu perdi em vão. É difícil ter que aceitar. Meu coração ele não deixa, não. Se faz de bobo não tem jeito,